Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Nós temos o prazer de trazer para falar com você esse time de craques aqui, o prefeito de Porteirão, Henrique da Conab, seja muito bem-vindo. Prefeito de Teresópolis, o prefeito mais jovem do estado de Goiás, Felipe Almeida, seja muito bem-vindo. Armando Vigílio, secretário de Relações Institucionais, uma grande experiência política para partilhar com a gente. Eu sou Leandro Coutinho, estou aqui ao lado do presidente da AGM, prefeito de Hidrolândia, José Délio, e esse é o Papo de Prefeito. O Papo de Prefeito está no ar. Estamos aqui em outro episódio do Papo de Prefeito da AGM e dessa vez recebendo aqui o nosso secretário de Relações Institucionais, Armando Virgílio. Obrigado pela presença aqui hoje, nosso prefeito de Porteirão, Henrique, e o prefeito mais jovem do estado de Goiás, Felipe de Teresópolis. É uma satisfação vocês que nos acompanham aí no podcast Papo de Prefeito, esse podcast que é oficial da Associação Goiana dos Municípios. Prefeito Henrique, você que já é prefeito reeleito, tivemos aí a militância junto no outro mandato, como é que foi a experiência de uma reeleição, uma cidade importante, do agronegócio, você que é da Conab também, conta pra gente um pouco da sua história política, como é que você chegou a ser prefeito e como é que você está aí nessa reeleição. Presidente, né, a gente quer aqui vou dizer para vocês que é uma satisfação muito grande estar aqui, né, com o Felipe, com o Armando aqui. A experiência política, a reeleição, ela se torna mais difícil. A responsabilidade aumenta bastante. E eu, toda a vida, eu gostei de política. Inclusive, eu habitei a política em 1982, quando eu estava na aeronáutica. Eu sou de Leopoldo de Bulhões. E então nós recebemos na nossa cidade, lá em Leopoldo de Bulhões, a presença do saudoso Luiz Rezende Machado, e a gente fez uma reunião na casa do prefeito do MDB na época, e a gente ficou atento às palavras dele, e dali para frente eu passei a gostar de política, mas eu nunca pensei na vida eu ser político, eu sempre pensei em apoiar alguém, né, a política, e eu gosto muito. E quando eu fui para Porteirão, a gente teve a oportunidade em 2012 sair candidato a vereador. Naquele tempo eu tive mais votos que 3 vereadores, mas não tive o êxito de ser eleito. E até falei que não mexeria mais com política, não por ter tido assim, alguma decepção de não ser eleito, mas eu não tinha aquela vontade de ser político. E em 2016, a gente, então até o ex-prefeito lá na época, ele andou falando algumas coisas que eu falei para ele que ele falou que em Porteirão não tinha um homem, mulher ou uma pedra que ia concorrer com ele. E eu falei, olha, eu não tinha vontade de sair mexer com política. E se a oposição não tiver um nome, o meu nome vai estar lá. Eu não sei se eu vou ser o homem, a mulher ou a pedra, mas meu nome vai estar. Então isso cresceu e a gente foi para a urna com ele. Naquele tempo nós perdemos por 125 votos, né? Eu estava no MDB e em 2020 lançaram eu novamente lá e nós ganhamos lá com 369 votos de frente, e fomos à reeleição agora. É uma eleição difícil, um adversário difícil, né? Mas Deus nos ajudou e a população quis, nós ganhamos lá novamente com 41 votos de frente. Mas dizer para vocês que a reeleição ela é muito mais difícil que a primeira eleição, né? E graças a Deus, a gente, se Deus quiser, vamos honrar esses 4 anos que a gente tem pela frente ainda, vamos honrar cada voto que foi depositado na gente. Armando, você hoje à frente da secretaria, você que já foi deputado federal, é um empresário de sucesso, tem um segmento aí também classista, né? Presidiu o sindicato também dos corretores, o Sincor, e hoje aí à frente de uma secretaria dinâmica, uma secretaria que tem feito a diferença, que tem recurso para pagar, um governo que é municipalista, que não engana as pessoas. Conta um pouco para a gente da sua trajetória política e também hoje junto a Serinte. Bom, Zé Dédio, nosso prefeito de Hidrolândia, meus cumprimentos, nosso presidente da AGM, cumprimentar também o Leandro, nosso prefeito de Teresópolis, o mais jovem prefeito de Goiás. É muito bom ver a política ser renovada, né? Nosso prefeito Henrique,
É uma satisfação muito grande poder estar aqui. A minha trajetória política ela se divide tanto na representação institucional da minha categoria econômica, eu como empresário do setor de seguros, mas estreio digamos, na vida pública em 1999, quando eu fui secretário de Previdência e Seguridade, né? Na verdade, uma missão muito difícil, que era instituir o que é hoje o regime de previdência do servidor público no estado de Goiás. E eu só entendia naquela época de previdência privada. Eu acho que o convite deve ter sido equivocado, porque a previdência privada é muito diferente da previdência pública. Depois ocupei outras secretarias, fui secretário de Estado do Trabalho, fui secretário de Governo e de Relações Institucionais, que é a mesma secretaria que eu volto a ocupar anos e anos depois. Nesse meio tempo, eu fui o presidente da autarquia que faz toda a supervisão do setor de seguros, a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. É como se fosse o Banco Central, só que da área de seguros. Fui deputado federal, e aí, no final do meu mandato de deputado federal, eu recebi um honroso convite do governador Iris Rezende Machado para integrar a chapa dele. Fui candidato a vice-governador naquela eleição, em 2014. Fomos para o segundo turno, mas não conseguimos ser eleito, né? E aí eu achei que eu tinha pendurado a chuteira, estava cuidando dos meus negócios, estava cuidando da federação, e eu presido a Federação Nacional das Empresas Corretoras de Seguros. São 142 mil corretores de seguros no Brasil inteiro. 62 mil empresas corretoras de seguros, de resseguros, que movimentam aí, são responsáveis por 92% de todos os seguros que são distribuídos no Brasil. Eis que, no início do ano passado, o governador Ronaldo Caiado, porque eu tenho não só uma admiração, mas uma estima, uma amizade muito grande, ficamos muito próximos. Nós somos deputados federais juntos, mas ficamos muito próximos nessa eleição de 2014, quando ele foi candidato ao Senado, na nossa chapa. E o governador, então, me convocou para ajudá-lo, né, lá na Secretaria de Relações Institucionais, substituindo o Lucas Virgílio, que se desincompatibilizava naquele momento para ser candidato a vereador aqui na capital. Graças a Deus, com muito trabalho e com muito susto, foi eleito vereador aqui em Goiânia. E aí estou, então, Zé Délio, prefeitos, lá na Secretaria de Relações Institucionais, à disposição de todos os municípios. A secretaria realmente é relevante, é estratégica, principalmente na alocação de recursos. Ela que cuida de todo o orçamento impositivo, né? E o orçamento impositivo hoje é algo como quase 600 milhões de reais que os deputados estaduais podem fazer a indicação. E aí fazemos também a interface com a bancada federal, os deputados federais, senadores, enfim. E estamos à disposição de todos vocês. É uma honra e uma satisfação poder estar aqui hoje. Nosso prefeito Felipe de Teresópolis, uma cidade conhecida aí pelo requeijão, uma cidade da logística, que as empresas têm chegado, os condomínios fechados. Então, Felipe, conta pra gente a experiência, você que é advogado, foi vereador, chegar à prefeitura e ser o prefeito hoje mais jovem do estado. Conta como é que foi a sua trajetória política para chegar a essa prefeitura, ganhando até mesmo uma máquina. Presidente Zé Délio, prefeito de Hidrolândia, meu amigo, obrigado pelo convite. Parabenizar você pela presidência à frente da FGM, da AGM, aliás, e podcast muito importante. Nós, prefeito, nos sentimos privilegiados de estar aqui. Secretário Armando Virgílio, prefeito Henrique, é muito importante esse momento. Bom, tudo começou em 2020, eu fui candidato a vereador. Antes disso, meu pai tinha sido vereador lá em Teresópolis e disputou a reeleição, não foi eleito e disse que não ia mais ser candidato. E aí a gente começou sempre muito envolvido com essa relação política, na escola, no colégio, a gente sempre se posicionando à frente das tomadas de decisões da administração, e isso foi nos colocando o nosso nome em evidência na cidade. E aí em 2020, quando chegou a época lá das convenções, nosso nome estava bem cotado para ser candidato a vereador, 22 anos à época, e aí a gente disputou. Não era fácil,
porque é uma eleição muito complicada, a eleição de vereador em Teresópolis, e a gente usou muito as redes sociais, um período difícil, pandemia ainda, né? Então, assim, muito complicado. Então, a gente usou muito as redes sociais, a gente conseguiu entrar praticamente em todas as casas e fui eleito o vereador mais votado naquele pleito. Era alguém desacreditado e fui o vereador mais votado. E aí, depois disso, a gente começou a trabalhar bastante, fazer muitas parcerias, levar emendas para o município, através de parcerias com o deputado, e uma gestão municipal que não conseguiu entregar os resultados que a população esperava. E isso nos credenciou a ser candidato a prefeito contra a máquina, né? E nós fomos vitoriosos, com a diferença muito apertada, mas quando a gente olha todo o contexto, foi uma vitória gigantesca, porque ganhar da máquina não é fácil, é uma missão quase que impossível, quase não acontece isso. Em Teresópolis nunca tinha acontecido de quem estava com a máquina perder a reeleição, né? Então muita gente apostava nisso. Então a gente conseguiu, as pessoas acreditaram no nosso trabalho, acreditaram no nosso projeto, e a gente saiu vitorioso, né? Assumimos lá a prefeitura com muita dificuldade, estamos aí fechando já o quinto mês, né, de mandato, com muita dificuldade, pela forma que a gente pegou a cidade, mas acreditando muito na entrega de resultados, trabalhando desde o início do nosso mandato. A gente ouve-se muito, diferente do Zé Délio, do Henrique, a gente ouve de alguns que o prefeito tem que deixar para trabalhar no final do mandato, que é um período de reeleição, e a gente vê no exemplo de vocês que não, que tem que trabalhar os 4 anos, desde o início. Então a gente começou a gestão bem acelerada, então nós já estamos entregando muitos resultados lá no município, porque a população é isso que ela precisava, de um prefeito, de um gestor que trabalhasse o tempo todo sem perseguição, sem olhar ideologia partidária, para que a gente pudesse de fato entregar resultados, né? Então, em resumo, é isso. E essa dificuldade de gestor que todo mundo tem, né? E a gente aprendeu um pouco mais com vocês aí a cada dia. Armando, hoje nós sabemos aí que a Serinte, ela tem feito cursos de capacitação regional, ela tem vontade de empregar o dinheiro. No governos passados, o deputado não tinha emenda impositiva paga, era para um ou para outro, o valor era muito pequeno. Hoje, como é que está lá na Serinte? O deputado é garantido o direito dele da emenda impositiva, o governador tem pago de verdade, vocês têm feito a diferença aí para auxiliar os municípios nessa capacitação para não perder esses recursos. Conta para a gente um pouco de como que está o trabalho na Serinte e como que o governo tem apoiado os municípios e os prefeitos goianos. Zé Délio, a determinação do governador Ronaldo Caiado e também do nosso vice-governador Daniel Vilela é que a gente empreenda e articule as ações necessárias para que esses recursos cheguem na sua integralidade aos municípios. Então, o prefeito tem lá o seu representante, o deputado estadual, também o deputado federal, e às vezes se perdia muitos recursos porque o gestor municipal não sabia a trilha correta para poder buscar esse recurso. Nós já tivemos no ano passado um aproveitamento de mais de 90% dos recursos que efetivamente chegaram nos municípios. A gente quer chegar a 100%, não tem que perder recursos. Então, o que nós estamos fazendo? Nós inauguramos esse ano, numa parceria, num convênio com a Organização dos Estados Ibero-Americanos, é uma instituição realmente de excelência, que pesquisou e estabeleceu, parametrizou, né, custos de capacitação dos gestores municipais para que os gestores, o prefeito, o secretário, aquele assessor ali que cuida especificamente, geralmente tem um secretário que tem a missão de buscar recurso, junto com o próprio prefeito, mas nós queremos garantir que esses recursos cheguem com eficiência. Sim. Cheguem aonde precisa. E aí que nós vamos falar aqui também, se tiver oportunidade, do Goiás em Dados. Então nós temos o Capacita, que está sendo feito, já fizemos 3 eventos, vamos fazer mais 2. E temos o Goiás em Dados, que é uma plataforma que tem dados muito consistentes, dados que vão facilitar a tomada de decisão do prefeito e dos gestores municipais, porque eles são indicadores de 5 áreas
saúde, educação, agricultura, cultura, aonde o município está mais frágil, aonde o município está precisando de um investimento maior para que o prefeito, então, possa, na tomada de decisão correta, fazer um melhor aproveitamento e que esses recursos cheguem, né, para a população aonde ele é mais necessário. Tanto o das emendas impositivas estaduais, quanto as federais, que podem ser buscadas. Então, é muito bom digamos que o prefeito Felipe chegue para um deputado federal e diga, olha, lá em Teresópolis, aonde nós estamos precisando é aqui, ó, na cultura, é a nossa área mais frágil, então eu já queria que você colocasse, já leva um projeto, já desenvolve um projeto. E a equipe da Serinte está integralmente à disposição dos prefeitos para poder fazer essa construção conjuntamente. Então, é um trabalho novo, mas que está demonstrando uma eficácia muito grande. Para que o recurso, a gente chama isso de qualidade alocativa. Não adianta você só ter o recurso e não saber buscar. Não adianta você buscar o recurso e não saber gastar ele com eficiência, com eficácia, aonde ele é mais necessário para melhorar a qualidade de vida da população daquele município. Henrique, como é que foi lá essa reeleição? Você hoje foi reeleito, o governo te ajudou lá em muitos benefícios. Como é que tá as parcerias, recapeamento, patrulha mecanizadas, já tem aí as pontes, as emendas aí pela Serinte. Conta um pouco pra gente dessa parceria do governador Ronaldo Caiado, vice-governador Daniel Vilela, lá em Porteirão. Olha, o governador ele é diferenciado, né? O governador ele tem olhado aí para os 246 municípios do estado, não importa qual a sigla partidária, né? Então ele tem ajudado bastante e o benefício do governo tem chegado. Por exemplo, hoje mesmo nós estamos esperando lá para assinar uma ordem de serviço, 2 milhões de recapeamento na cidade. A gente também tem solicitação de uma ponte também, segundo o Pedro Salles, deve começar agora em julho, fazer essa ponte lá para a gente. Nós fizemos uma parceria lá, nós não tinha terreno na época, de 24 casas a custo zero, já foram entregues, né? E agora a gente conseguiu uma parceria pública-privada, mais 200 lotes, 100 lotes da prefeitura, 100 lotes devolvendo para o dono da terra, e a gente vai pegar 50 lotes desses aí e doar para o estado para fazer mais 50 casas populares lá. E a gente vai fazer também 50 casas, Minha Casa Minha Vida, pelo governo federal. Nós estamos agora lá trabalhando, começamos uma obra muito grande, onde a gente vai transformar Porteirão, o centro turístico da região, conseguir uma emenda não, um jantar lá em Brasília. Eu conheci um ministro do turismo, na época ainda do governo Bolsonaro, e a gente conversou, ele falou que ia rapar o taxa e ver o que mandava pra gente. E quando terminou a eleição, ele realmente cumpriu, me mandou 3.850.000, e a gente começou uma obra lá no lago agora, de reabilitação do lago, que vai trazer benefício, vai trazer renda para o nosso município, né? E também começamos agora, através do PAC, uma creche e também uma UBS. Então, assim, a gente tem várias obras e também a gente, através da Secretaria de Educação, a gente conseguiu um dinheiro no Café de Gaviola, onde a gente vai fazer mais 3 salas de aula na nossa escola 7 de setembro. Então, assim, o governo tem ajudado bastante, não só o Caiado como o Daniel, então também estamos os deputados estaduais, federais, senadores, que têm olhado muito para os municípios, né? E a gente tem um leque de amizade, né? Mesmo as pessoas sabendo, não, o Henrique tem um compromisso com alguém, mas eles têm ajudado, têm visto, e Porteirão está desenvolvendo bastante. E a gente, graças a isso muito aí, a gente agradece muito ao governador Ronaldo Caiado, né? E o Daniel, que tem nos ajudado bastante, e também a dona Gracinha, né? Com seus projetos sociais, que tem chegado em todos os 246 municípios, e tem ajudado bastante. Porteirão é um município pequeno, pelo IBGE lá deu... Sua esposa tem um trabalho na área social também muito importante, né, prefeito? Tem uma atuação muito firme. Assim, ela é mais prefeita do que eu, mais política do que eu, né? Ela é 24 horas fazendo Porteirão um trabalho. tem 2 prefeitos, um prefeito e uma prefeita. É isso. E ela, assim, ela tem olhado muito, principalmente para as pessoas de vulnerabilidade, né? E tem ajudado bastante. E ela tem uma parceria muito grande com a dona Gracinha. E, então, isso tem beneficiado, né? Bastante o nosso município. Então, a área social lá de Porteirão hoje Bem atendida, né? é bem atendida. É uma área, assim, que toda vez que a gente encontra com o governador fala, não quer que as primeiras damas fiquem com ciúmes aí, né? Mas você deveria visitar a assistência social, claro, de Porteirão, pelo trabalho. E o Goiás em Dados comprova isso. Comprova, né, Os Arma? melhores índices de Porteirão
é exatamente assistência social. Ó, Isso aqui é informação, isso aqui é uma evidência, isso aqui é fato. Depois aí. eu posso passar para os prefeitos aqui como é que está Sim, cada área de um deles. a evolução. Então o pessoal pensa, não, o prefeito está puxando o saco da esposa, mas não é, realmente, né? Ela trabalha 24 horas em todas as áreas, né? Então ela tem ajudado bastante. Não só, e ela tem uma vantagem, né? Tem aquela frase, o sábio é aquele que sabe e transmite, não é aquele que sabe e fica para você, né? E ela, além do que ela consegue de bom para Porteirão, ela consiga compartilhar com as primeiras damas da região também, para que a região também possa implantar as mesmas coisas que a gente implantou lá no município, né? Então, Porteirão, Parabéns. graças a Deus, hoje, e somos considerados também a cidade mais segura do estado de Goiás, porque nós não temos um gasto, nós temos um investimento lá junto com o governo do estado. Hoje nós temos polícia militar civil 24 horas, o índice de ocorrência do nosso município caiu 98%. Bom demais, parabéns. Felipe, e você na condição de advogado, a missão de uma gestão? Ser legislativo, eu fui vereador da minha cidade também e sou advogado como você, e à época eu era o prefeito mais jovem. Então, eu vejo que você hoje tem um caminho aí parecido com o nosso e eu gosto muito de política e vejo que você também gosta. O que você almeja para Teresópolis, uma cidade crescente, pujante, que está entre eixos de desenvolvimento, você está entre Goiânia, Anápolis e Brasília, na BR-060. Então, é um lugar muito pujante. E o que são as perspectivas do seu mandato? O que você pretende levar ali para sua cidade natal? Zé Délio, a gente sempre gostou muito dessa questão da política em si, de ajudar, de estar junto da população presente. E quando eu assumi a cadeira de vereador, a gente pensava em um dia chegar a ser prefeito, logicamente, eu acho que todo vereador ele pensa nisso, ou ele deveria pensar nisso. E nós começamos a desenvolver o trabalho. Esperava um dia ser prefeito de Teresópolis, não sabia que seria tão rápido, né? Mas graças a Deus deu certo. E a dificuldade que a gente encontra no início de gestão, às vezes é justamente pela situação de ser um município pequeno, mas ao mesmo tempo com grande potencial que Teresópolis tem. Um potencial turístico, a gastronomia, como já foi citado aqui, nós temos lá o requeijão, nós somos reconhecidos aí onde a gente vai pelo requeijão, mas a gente quer elevar Teresópolis muito além disso, de ser conhecido de fato como uma cidade pujante, uma cidade crescente, uma cidade atrativa para investimentos. A gente tem recebido agora condomínios de alto padrão no nosso município, né? Então isso vai fazer com que a cidade se desenvolva e a gente quer mostrar para o estado de Goiás que Teresópolis é muito mais do que a terra do requeijão. E nós somos uma vitrine, nós estamos entre as duas capitais, entre Goiânia e Brasília, então nós temos tudo para crescer, para desenvolver e nós vamos fazer isso através de parcerias, através desses encontros, né, que a AGM tem promovido. Nós temos aprendido muito. E o Zé Délio é alguém que eu acompanho já lá desde quando era vereador, acompanho o trabalho dele, Hidrolândia crescendo. Então, é um exemplo para nós, né? A nossa caminhada ela é muito parecida, né? Então você já está bem à frente, nós estamos um pouquinho atrás, mas nós estamos aprendendo muito contigo lá, com o trabalho que você desenvolveu em Hidrolândia. Então, é o que a gente quer para Teresópolis também, esse desenvolvimento de atrair investimentos, de desenvolver esse potencial turístico que nós temos. Nós estamos ali hoje, somos 100% aptos, então nós temos uma pegada ambiental que a gente pode usar isso. Por muito tempo isso foi um problema, então a gente pode usar essa questão ambiental como algo positivo para o município. Ecológico, né? Nós temos lá a Santa Branca, que é um turismo ecológico que nós temos, então nós podemos e temos potencial para impulsionar isso cada vez mais. A proximidade com Goiânia, muita gente não quer morar em Goiânia, então tem Teresópolis com esses condomínios que está ali a 15 minutos de Goiânia, os condomínios que nós temos. Então assim, Teresópolis é muito atrativo. O que falta é uma gestão que que pense Teresópolis para o futuro, não só para o agora. Então o que nós estamos fazendo é isso, com planejamento, desenvolvendo esse trabalho para que Teresópolis tenha esses investimentos para que a gente possa, de fato, colocar Teresópolis entre as grandes cidades aí do estado de Goiás. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM, que está a serviço dos 246 prefeitos do estado de Goiás. É muito importante que você nos siga no Instagram, no TikTok, no YouTube, acesse o nosso site. Estamos também no Spotify. Quem está ouvindo aqui pelo Spotify,
é importante curtir as nossas postagens no Spotify. E eu preciso agradecer os nossos patrocinadores que, ao apoiar o Papo de Prefeito, estão apoiando também os prefeitos do estado de Goiás. É a Megasoft Gestão Pública Inteligente, o Cicobi Secovicred, o Cicobi tem tudo para ser seu, ICS Sistema, que é uma empresa de sistema de saúde que agora tem integração do atendimento pelo WhatsApp, Faculdade ICPOS, é especialista em curso e pós-graduação do setor público, e a Chancela Consultoria Imobiliária. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secovicred. Quando o assunto é transformar a gestão pública municipal, é preciso ser excelente. E é essa excelência que move a Megasoft. Nossos sistemas são pensados para cada detalhe da gestão pública. Cada módulo reflete nossa paixão por fazer a diferença. Junte-se a nós nessa jornada e faça parte da mudança. Megasoft, gestão pública inteligente. E nesse podcast Papo de Prefeito da AGM, é uma satisfação realmente ter esse trio aqui, né? São pessoas que têm feito a diferença não só no estado como Armando e toda a representatividade política e empresarial que eles teve, mas também 2 prefeitos aqui. Um que está iniciando agora e que sonha com a cidade melhor, eu não tenho dúvidas que dará certo. E o Henrique, que já está aí dando exemplo de gestão, a esposa que tem feito a diferença na área social. E Henrique, hoje você tem uma cidade que é do agro, uma cidade que também é crescente, que é segura. Quais são as perspectivas para finalizar esse novo mandato que você assume aí de reeleição? Vai entregar com chave de ouro esse legado que te foi confiado lá? O que são os próximos passos desses 3 anos e 7 meses que restam? Olha, Porteirão, a logística dela é muito boa, né? Que a gente tem saído lá para 4 lugares, né? Então, é uma cidade pequena, mas está desenvolvendo bastante. E tem muitos empresários que estão acreditando. São empresários pequenos, mas é empresários que estão acreditando na cidade, que estão construindo, que estão buscando seu espaço. E um raio lá, mais ou menos, de 50 quilômetros, nós temos mais ou menos lá umas 15 usinas de cana, né, que fabrica álcool e açúcar. E então, quer dizer, talvez a renda não vai para Porteirão, mas a quantidade de emprego que é criada dentro de Porteirão é muito grande. Isso é importante porque cresce a economia local. Ela ajuda o comércio, ela ajuda o desenvolvimento. Então, hoje o nosso problema em Porteirão são moradias. Por isso que a gente está buscando essas parcerias pública-privada para a gente poder construir moradias e diminuir até um pouco o aluguel. Porteirão hoje eu acho que é uma das cidades mais caras em termos de aluguel do estado, né? E nesses 4 anos passados nós fizemos 11 casas com recurso próprio, fizemos mais 24 parceria com o governo, reformamos 11 casas de propriedade que não tinha condições de usar e passamos para o pessoal. Pegamos 20 casas da AGEAB parada desde 2014, tinha um processo lá e a gente conseguiu, através de ajuda do Daniel, o próprio Ronaldo Carlos, nós conseguimos quebrar um processo que estava lá contra o município. E hoje a gente estava indo para cá, tivemos uma notícia, a AGEAB está liberando mais R$300 mil para a gente terminar essas 20 casas lá, né? A prefeitura vai entrar com mais 300 mil e a mão de obra e a gente vai entregar. Então, assim, cada vez mais. Então, hoje o nosso gargalo em Porteirão é conseguir mais moradias, né? Esse é coisa, a gente vai tentar fazer alguns condomínios lá também, que eu acho que hoje a sensação do momento são condomínios para dar mais segurança. E a gente está procurando também mais parceria para a gente levar mais empresa para lá. Então, assim, a gente quer honrar cada voto que nós tivemos. A gente sabe que foi uma eleição difícil, uma eleição dura. Eu falo assim para minha esposa, o Henrique é o prefeito mais pobre do estado de Goiás. Mas a gente tem um nome, tem dignidade, tem trabalho. E então a gente quer honrar isso aí
e vocês acompanharam, foi uma eleição muito difícil, né? E a gente teve 1.818 votos, e a gente quer honrar cada isso entregando para Porteirão. E eu sempre falo, ontem mesmo nós tivemos uma reunião administrativa, depois nós fizemos uma reunião colegiada lá, e eu falo assim, o Henrique quer deixar um legado, mas um legado positivo. A gente não quer deixar um legado aqui em Porteirão de maracutaias, de coisas erradas, né? Então esse é o nosso objetivo, até porque a gente faz parte de uma entidade que é onde lá tem homens justos e de bons costumes, né? Então a gente tem de levar isso para lá também. Então a gente precisa muito da ajuda do governador, né? A gente precisa muito da ajuda da associação, onde eu não canso de dizer, né? Eu sou muito grato ao Carlão, o Haroldo, e hoje tem 2 jovens, né, na frente da associação com novas ideias que a gente tem certeza que vai ajudar e está ajudando muitos municípios, e a gente precisa dessa parceria com vocês, como a gente precisa de todo o secretariado também do governo para estar nos ajudando. E a gente tem essa porta aberta, tem esse legado junto com vocês, e tem certeza que cada vez, não só o Porteirão, mas o estado de Goiás vai crescendo no cenário nacional, e você pode ter certeza. Antigamente você via Goiás, por exemplo, eu morava no Pará, eu sou funcionário público federal, né, igual foi falado aqui, entrei na Conab com 16 anos, estou até hoje, eu aposentei e continuo lá, e ao terminar o meu cargo de prefeito, eu volto para a Conab novamente, e trabalhei em vários estados, e era triste quando você estava lá no Pará, que você ia falar mal de Goiás. Quando você estava no Mato Grosso, ia falar mal de Goiás. Quando você estava em Minas, ia falar mal de Goiás, né? E hoje, graças a Deus, eu estive agora no final do ano, lá em Florianópolis, o meu carro deu um problema, parei na oficina, você é de onde? De Goiás. Rapaz, traz seu governador para cá. Isso é muito bom. Então, Vamos levar para o Brasil inteiro. Vamos, se Deus quiser. E falando em Brasil, falando aí em pré-candidatura, eu acho que hoje Goiás é exemplo, né, Armando, de mostrar que tem resultado. É em primeiro lugar na educação, nós temos uma segurança de qualidade, o governo tem saldo em caixa, adimpliu as contas, ele tem conseguido alavancar os municípios. E ser prefeito com Ronaldo Caiado, com Gracinha, com Daniel, dá estímulo. Ontem meus pais falavam para mim, mas você deu sorte de ser prefeito com o Caiado, né? E eu acho que sim, eu acho que são momentos que unem forças. E hoje, Armando, você lá à frente da secretaria tão importante, eu queria que você contasse um pouco pra gente também dessas entregas, né? O que o governo tem feito, o que a secretaria tem feito. Hoje o Estado tem dinheiro para pagar. O que eu acho muito interessante é isso. Hoje o deputado ele indica e o prefeito recebe, né? Isso não acontecia. Essas casas paradas ali em Porteirão é porque deixou dinheiro para trás, não pagava, fazia o compromisso maior do que podia pagar. Era aquele passo maior do que a perna podia dar. Então, conta um pouco pra gente dessa experiência do governo aqui pra gente encerrar um pouco esse podcast, mas a população, os prefeitos, aqueles que nos assistem nas redes sociais, entenderem um pouco dessa gestão. O governador Ronaldo Caiado, nosso vice Daniel, Dona Gracinha, eles têm alguns mantras, né, que nós admiramos muito e que adotamos na equipe toda. Fazer gestão com responsabilidade. Responsabilidade fiscal, responsabilidade social, enfim. Eu acho que esse é o grande diferencial do governo Ronaldo Caiado. Eu vou dar um número que está muito afeto também à minha atividade empresarial, que é o setor de seguros. Em 2018, portanto, anterior ao governo Caiado, as seguradoras indenizaram, em 2018, em Goiás, 6.000 e poucos veículos de furto e roubo. Não é o número de carros que foi roubado, não. Esse é os que tinham seguro e foram indenizados, 6.000 e pouco. Isso cai em 2019 para 5.000 e pouco, cai em 2020 para 4.000 e pouco e vem caindo ano a ano. Quantos veículos vocês acham que foram indenizados pelas seguradoras em 2024 em Goiás? Era 9.000? Era 6.000. Era 6.000. 6.000. Quantos que vocês acham? Um número. Metade, caiu para 3.000. Caiu para 160 veículos. Nossa. Caiu para 160. Por isso eu estou pagando um seguro mais barato. Muito mais barato. Seguro de cargas, principalmente cargas de alto valor, eles necessitam sempre de escolta. Sim. Porque senão a seguradora não faz. Quando é em Goiás não precisa de escolta. Ó, Não rouba. que bênção. Isso é fato. De um Isso governo, né? é prova. Então, o que o governador fez em relação à segurança
pública é algo que é um ativo muito importante para todos os prefeitos. Mas não é só isso. Vamos falar do IDEB, todo mundo sabe. Goiás hoje, não vou falar de tecnologia, é o estado mais digital do país. Está na vanguarda desse processo de inteligência artificial. Então, é o estado que tem a primeira lei. E aí eu poderia gastar muito tempo falando disso. O governador, o vice, ele me orientou para que nós pudéssemos fazer esse trabalho estratégico lá na Serinte, de uma parceria efetiva com os prefeitos, para que os prefeitos pudessem construir a melhor estratégia do seu município. Cada município é diferente do outro aqui. Hidrolândia, Teresópolis, Porteirão, cada um tem uma realidade diferente. E essa realidade tem que ser observada. E é por isso que a gente, então, construiu o Goiás em Dados, para que o prefeito, e está disponível, vocês podem acessar, que vocês vão ver lá todos os dados dessas áreas todas, seja saúde, educação, infraestrutura, assistência social, estão todos os dados lá, para que você possa tomar a melhor decisão de onde os recursos devam ser priorizados. Claro, o prefeito tem a autonomia como o que foi escolhido pela população, mas se ele tiver informação consistente, evidências de como é que está a radiografia do seu município, ele vai poder, então, buscar o recurso de forma muito mais eficiente. Sim. E nós, na Serinte, temos também a missão de capacitar os gestores municipais, o prefeito e as suas equipes, para que eles possam já, desde o início da tramitação do processo de uma emenda parlamentar impositiva, está com tudo pronto, está com toda a documentação que é exigida, e aí nós damos um suporte permanente para os prefeitos. Então eu acho que é isso, prefeito Zé Délio, presidente da AGM, não poderia deixar também de cumprimentar você por ter essa disposição, um homem público que não só administrou Hidrolândia, foi reeleito, continua administrando, mas que se colocou também para poder ajudar os outros 245 municípios. Né? Eu sou muito a favor do associativismo, do cooperativismo, já fui presidente de uma cooperativa de crédito, estava vendo você falar da Secovi Crédito aí, a Cicobi Crédito Seguro, eu fui o fundador e fui presidente por 22 anos, eu sou apaixonado pelo cooperativismo, que é a base do mutualismo, do associativismo. E isso é outra realidade do governo Ronaldo Caiado. Terminou a eleição, desarma o palanque e o governador é extremamente municipalista. Vamos ajudar os municípios. Todos sabem, não é novidade. Ninguém vive no estado, ninguém vive no país. Todo mundo vive nos municípios, seja nas áreas urbanas, seja nas áreas rurais. E é ali que o trabalho tem que ser muito mais priorizado, né, prefeito? Então é isso. E Felipe, para a gente encerrar aqui, como é que tá as perspectivas, as obras? O governo tem chegado lá, já tem feito benefício, temos aí emendas na Serinte, a Goinfra, a GEAB, já vamos organizar lotes lá para casas populares. Como é que tá o trabalho, as perspectivas para essas parcerias, para a gente conseguir levar mais benefícios para Teresópolis? O que a gente tem visto é isso, é a parceria do governador Ronaldo Caiado, do Daniel Vilela, da Gracinha com os municípios. E com Teresópolis não é diferente, né? A gente é da base do governador, então nós temos tido essa facilidade em estar nas secretarias, dentro do estado, o Alex sempre tratando Teresópolis com muito carinho, lá no gabinete do governador. Então nós temos feito a nossa parte para poder o estado vir e contribuir com o município de Teresópolis. Nós estamos lá já selecionados para poder receber o recapeamento lá. Nós fomos contemplados lá agora nesse primeiro lote. Ainda não começou, porque parece que houve uma situação lá com a empresa que foi a ganhadora da licitação, mas Teresópolis já está encaminhado, vai ser 1,5 milhão de recapeamento. Então isso é importante para nós que estamos iniciando a gestão, ter esse apoio do governador. Nós estamos já preparando o terreno dos lotes para a gente receber as casas a custo zero, né? É uma palavra do governador, uma palavra do Alexandre Baldi lá na GEAB, do Daniel Vilela. Ele fez um trabalho lá no início da gestão que ele desencardiu a cidade. Um trabalho. A cidade tá bonita. Tá bonita. Tá vendo a diferença? Até porque é um cartão postal que nós temos de Goiás. Porque
vai e volta a Brasília, Teresópolis parada obrigatória. Passa, tem que passar Tá lá. bonita, as ilhas bem podadas, bem organizadas, manutenção, tá em dia, Fico né? feliz. Não, nós assumimos lá com aquilo lá tudo escuro. Sei. Nós tivemos que fazer uma força-tarefa lá para iluminar a cidade. E a fala que a gente ouve lá na cidade, nas esquinas, nos botecos que a gente diz, é que Teresópolis desencardiu. Porque nós pegamos uma cidade muito suja, cheia de entulho, lixo doméstico. Rapaz, a cidade estava fedendo de um jeito que o dia que nós assumimos, que a gente fez lá o contrato rapidamente para o caminhão do lixo passar, virou festa na cidade. Virou. O caminhão do lixo passando, recolhendo lixo doméstico. Então foi muito difícil esse início e o que nós fizemos é isso, já mudar a cara da cidade nesse início. E essa parceria do governador, com levando lá as casas a custo zero, o aluguel social. Né? O edital foi aberto lá para 100 famílias. Teresópolis tem também essa mesma dificuldade de porteirão em relação ao aluguel. Hoje, se você procurar casa para alugar em Teresópolis, você não acha. E o valor, obviamente, vai lá em cima. E as famílias em situação de vulnerabilidade precisam. Então, tem esse aluguel social, que daqui a pouco também nós vamos entregar lá. Tem as patrulhas mecanizadas, né? Que a gente já fez o pedido também. E o governador sempre muito à disposição. Então, é isso. Essas parcerias. Temos os nossos deputados, né? Esperamos ter lá muitas emendas lá para serem pagas para Teresópolis esse ano, né? Pedir aí, já aproveitar aqui, pedir agilidade. O porteirão tá bem encaminhado, deixa para pagar depois, Hidrolândia paga Teresópolis primeiro. Vamos pagar os dois. Mas é brincadeira, porque a gente sabe disso, porque igual o Zé Délio disse, tem dinheiro para honrar os compromissos, não tem que ficar escolhendo quem vai receber e qual deputado que vai ser honrado, né? Esse é um mérito do governador. Então isso é importante. Teresópolis tem tudo para crescer, tem tudo para dar certo. Nós estamos trabalhando diuturnamente. Nós fizemos uma força-tarefa lá, Zé Délio, nós temos uma área e dentro dessa área que nós temos lá, nós conseguimos fazer 86 lotes para serem do padrão AGIAP, de casa a custo zero. E aí nós tivemos até dificuldade, inclusive, na aprovação das leis que são exigidas pela AGIAP na Câmara Municipal, né? Anteontem que nós conseguimos essa aprovação. Então, assim, não está mais adiantado por conta da Câmara, que fez lá, dificultou o trâmite, né? Porque por parte do governo a gente tem essas portas abertas. Então, acho que é isso, essas parcerias, deputado, governador, vice-governador, a Gracinha com o social muito importante, o Mães de Goiás, né? Minha esposa assumiu a Secretaria de Assistência Social e a gente tem visto, por parte do governo, essa parceria em ajudar os municípios. E a gente que precisa muito dessa parte social, minha esposa nunca foi na OVG, que não voltou de lá com um carro cheio de benefícios para a nossa gente. Então, acho que isso é importante, né, irmão? Então, assim, a gente fica muito feliz por ter um governo que, de fato, preocupa com os municípios. E olha, encerrando aqui esse bate-papo de hoje, com esse trio que veio mostrar a diferença. Obrigado, Armando, por você ser esse parceiro. Saiba que os prefeitos, agora eu falo em nome deles aqui, dos 246 municípios, tem uma satisfação de ter uma Serinte próxima. A Serinte hoje está bem aberta, está bem receptiva e ágil. Ela é uma secretaria que precisa ser célere, e ela tem sido, né? Isso é de bom coração e eu acho que a gente tem condições de estar a cada dia levando mais benefício. Foi nos outorgado um mandato, e nós temos que nesse período, curto período, que passa rápido, 4 anos ou que seja 8, destinar o nosso suor, o nosso sangue, como diz o ditado, para deixar marcas, né? Ser um verdadeiro divisor de águas. Então, a satisfação. Obrigado, Henrique, de Porteirão. Obrigado, Felipe, de Teresópolis. E obrigado, Armando Virgílio, por essa parceria e estar aqui nesse podcast oficial da AGM, Papo de Prefeito. Esse é o Papo de Prefeito. Quero te agradecer por acompanhar a gente até aqui. Quero te pedir ainda para que curta, compartilhe, promova esse bate-papo que está em benefício dos prefeitos, mas principalmente da sua cidade. Ao valorizar o prefeito, nós estamos valorizando as ações que fazem impacto na sua vida. Siga a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Spotify, sempre @Papo de Prefeito. E siga também @AGM Goiás. Muito obrigado por nos acompanhar.